Boa noite, pessoal. Narra o evangelista João, no capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um estudioso da lei mosaica. E Nicodemos, percebendo aquilo que Jesus fazia, disse: sabemos que é da parte de Deus, né? Porque ninguém faz o que tu fazes. E Jesus, olhando para ele, diz, né, que o reino de Deus, para entrar nesse reino de Deus, seria necessário nascer de novo. E Nicodemos, pensando, refletindo, analisando, retruca, né, devolve. Mas como pode um ancião voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus, olhando para ele, diz: em verdade vos digo, é necessário nasceste de novo. Aí nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, a questão 7.1, e o Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Se fosse feita essa pergunta para nós, aqui, para esse grupo, em que se fundamenta esse dogma, né, ou esse termo reencarnação? Alguém tem ideia? Porque tem que estar fundamentado em algo, né? Em algo. Qual seria esse fundamento básico desse processo? A justiça divina. Porque se não existisse o processo da reencarnação, Deus seria justo? Imagine você viver uma experiência nesse planeta de 20, 30, 40 anos, e a partir dessa experiência ser simplesmente definido o seu futuro por toda a eternidade. Seria justo você pegar uma criança que viveu um dia e ter para ela o mesmo parâmetro de quem viveu 80, 90 anos? Quem teve mais oportunidade de fazer coisa errada? Quem viveu um dia ou quem viveu 90? Então, só para a gente começar a perceber que o que é importante para nós? Compreender as coisas. Aquilo que você não compreende, você não sabe. Você não tem ideia. Então, o fato de não compreender nos faz fazer o quê? Escolhas erradas, escolhas equivocadas, né? Não entender os processos e, a partir daí, gerar para nós mesmos dor e sofrimento. A Tati falou da misericórdia. A misericórdia é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. E por que eu falei da compreensão? Porque é importante a gente buscar compreender. Na questão 244, né, o Kardec pergunta se os espíritos vêm a Deus. Porque tem muita gente que acredita que quando a gente partir dessa para outra, né, a gente vai ter um encontro pessoal aí, frente a frente, com a divindade, né? Tem muita gente que acredita nisso mesmo, que a hora que desencarnar, vai ver a Deus, e vai ser uma grande decepção. Porque para ver a Deus é só espíritos que já atingiram um grau de pureza, de superioridade, bem distante do nosso. E a resposta é: somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Compreendem. E isso tem a ver com o nosso tema da palestra de hoje, porque a gente precisa compreender. Enquanto não compreende, a gente fica patinando, né? A gente fica que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Vai e não vai para lugar nenhum. Nada muda, nada melhora na nossa vida. Então João, de novo, evangelista, né? João é aquele que mais acompanhou Jesus, conviveu com Jesus. Mateus escreveu o seu evangelho. E João também escreveu o seu, como Lucas escreveu depois e Marcos também. Mas analisando o evangelho de João, tem uma passagem do evangelho de João que serve para a gente refletir bastante e começar a tentar compreender as coisas. Compreender as coisas. É aquela passagem que Jesus é convidado para participar de um julgamento.
vai fazer parte do júri, né? Ou do juiz. Ele é convidado a participar do julgamento. E o julgamento era algo assim muito complexo. Por quê? Porque aquele crime daquela época era considerado um crime hediondo, passível de pena de morte para quem o cometesse, que é a mulher pega em adultério. E Jesus é convidado a participar desse julgamento. Tudo bem que ali os judeus queriam arrumar uma espécie de uma artimanha, uma arapuca para ver se pegava Jesus no contrapé, né? E Jesus, esse ser maravilhoso, né, que vem das esferas superiores com todo um conhecimento de divindade, sendo o maior professor que a humanidade pode ter, o maior psicoterapeuta que a humanidade tem, é Jesus, né? O maior coaching que existe no universo, aqui no nosso universo, é Jesus. Ele é o maior coaching que existe. Ele tira o melhor de nós, ele é a essência divina. Então Jesus, olhando aquela plateia toda, aqueles seres que estavam ali na condição de juízes e algoz, né? Perguntando o que fariam com a mulher, uma vez que a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. E Jesus, lendo a consciência de cada um, né, enxergando aquilo que os olhos da carne não podem ver, diz assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nessa hora, aquele exame de consciência, né? Olhando o nosso passado, a gente vai perceber que cometemos alguns equívocos, né? Alguns. E aí, os anciões, aqueles que tinham mais idade, cometeram mais do que aqueles que eram mais jovens, né? O que eles fizeram? Pegaram as suas pedrinhas e foram colocando cada um no chão, até que não ficou mais ninguém, só Jesus e a mulher. E ele: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela olhou e falou: não tem ninguém aqui. Ele falou: tampouco eu. Vá e não peques mais. Olha que coisa maravilhosa. O que isso tem a ver com a nossa palestra? A nossa palestra vai falar sobre dois assuntos. Dois: indulgência e perdão. Indulgência, perdão, é o tema da palestra, que está vinculado ao capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o Evandro, aqui nos recados que ele deu, ele falou sobre, né, amai-vos e instruí-vos, conhecerás a verdade, e a verdade vos liberta. Nós estamos num momento que nós precisamos começar a compreender um pouco da ciência do infinito. Ciência do infinito. É aquilo que é além daquilo que a gente pode enxergar com esses olhos aqui, que esses olhos vão ficar, é matéria. Matéria desagrega, né? Matéria desagrega, e o chamado fenômeno morte, ele vai acontecer para todos os corpos que aqui estão, para todos os corpos que habitam esse planeta. Esses corpos vão fazer o quê? Deixar de existir, mas o espírito imortal tem toda uma trajetória infinita pela frente, então nós vamos começar a compreender um pouco essa ciência do infinito, que trata de quem? Da gente mesmo. E nós já ouvimos muitas vezes que nós precisamos perdoar. Já ouviram isso alguma vez? Precisa perdoar, precisa perdoar, precisa perdoar. Como se fosse algo, né, obrigatório, não é? Aquilo que você não compreende, você faz? Aquilo que você não sabe, você faz? Não sabe. Então não adianta alguém falar que você tem. Enquanto você não compreende, você não sabe nem para quê. Aquilo que você não reconhece, você não usa. Então a gente tem que começar a compreender a importância e a necessidade. Por isso que a ideia aqui é a gente discutir, dialogar, para tentar criar uma linha de compreensão. Uma linha de compreensão. Então nós usamos quem? Jesus, o espírito mais evoluído, que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. Então Jesus compreendia as leis, e essa conversa dele com Nicodemos, ele fala exatamente que é necessário reencarnar. Se nós olharmos
olharmos. A questão 67, né, o Kardec vai perguntar qual a finalidade de reencarnar, ele vai falar: expiação, provação, evolução e justiça divina, senão onde estaria? Não tem como. A questão 998, no Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte para a gente: o espírito vai passar pela expiação no mundo material ou no mundo espiritual? Faz uma pergunta. Resposta: a expiação se dá no mundo material, mas com consequências no mundo espiritual. Por que no mundo espiritual? Porque você vai continuar. Então, moralmente, você leva você para onde você estiver. E se você não aproveitou esse processo de expiação, você continua o mesmo espírito da mesma forma. Isso vai te dar um sofrimento moral, mostrando a sua própria imperfeição. Então, a expiação, ela se dá onde? Aqui, no planeta Terra. E tem muitas filosofias que dizem assim para nós: não, se arrependeu, tá bom. Não é assim? Se arrependeu, já entrou na graça divina. Como se você se arrependeu, Deus vai lá e passou uma borracha. E a partir dali. Então Kardec também faz essa pergunta: se o arrependimento basta para entrar na graça divina? Ah, me arrependi. Tô quites. Resposta: não, arrependimento é bom, mas o passado tem que ser expiado. Arrependimento é bom, porque você reconheceu que você não fez algo produtivo, algo bom. Mas o passado tem que ser expiado. O passado tem que ser o quê? Transformado. Então não tem como a gente negligenciar os nossos próprios atos. Pergunta. Dentro da nossa vida aqui, vocês e nós, todos aqui, você conhece alguém perfeito? Alguém que você poderia eleger, essa pessoa é perfeita? Conhece alguém? Não conhece. Ninguém é perfeito, certo? Ninguém. E aí, nós escutamos muito um jargão, ainda mais quando a gente começa a entrar nas fileiras do Espiritismo, por pura falta de compreensão e de entendimento. Mas a gente já escutou. Fora da caridade, não há salvação. Não é assim? Então eu sou obrigado a fazer caridade, por falta de compreensão. Porque a gente olha a questão 886 do Livro dos Espíritos, todo mundo sabe isso aqui, né? Quem estuda já está cansado de ouvir falar dessa questão. Lembra? Como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, parando aí. Indulgência e perdão. Nós fizemos uma pergunta sobre perfeição e todo mundo aqui admitiu que não existe ninguém perfeito. Porque se fosse perfeito, estaria reencarnado aqui? Não estaria. Então o espírito que não atingiu a perfeição, o que ele precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova reencarnação. Então a reencarnação, ela tem um processo maravilhoso. Qual é o processo? Nos fazer aprender. A reencarnação, ela tem um processo que é nos fazer aprender. E a partir do momento que eu aprendo, eu sei. E a partir do momento que eu sei, eu compreendo. E a partir daí começa a fazer parte de mim. Entra naquela parte do tesouro, lembra aquela parte do tesouro que Jesus nos recomenda? Aquele que o ladrão não rouba, a traça não corrói. Por quê? Porque faz parte de você. E aquilo que faz parte de você, ninguém tira. Então aquilo que você conhece é seu. Aquilo que você compreende é seu. Então está na hora de começar a compreender a quem? A você mesmo. A compreender-se, a entender-se. E não querer jogar tudo para fora, mas trazer para quem?
para você. Então, antes de reencarnar, nós, segundo a questão 258, 259, 259, 260, em sequência, vai falar, sabe do quê? Escolha das provas. Nós, antes de reencarnarmos, olha que maravilha isso, hein? Isso chama-se livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, mas só que você é escravo das suas escolhas. Você escolhe, você faz, você executa, mas você é escravo dessas ações. Então, antes de reencarnar, nós, no mundo espiritual, com a consciência plena do espírito, não da matéria, porque a matéria é que engana, mas com a consciência plena do espírito, olhando o nosso passado, tem que espiar o passado. Nós escolhemos o gênero de provas necessária para o nosso processo de evolução. É como se a gente tivesse entrado numa universidade e aí você tem a carga horária que você mesmo vai escolher as matérias que você precisa fazer para você aprender, para você crescer, para você evoluir. Então, antes de reencarnar, nós fazemos isso. Mas não é Deus? Não é Deus quem escolhe? Porque tem gente que acredita, né? Eu estou assim porque foi Deus que escolheu. Nada acontece sem a permissão divina. Porém, são as leis divinas que estabelecem para nós o gênero de colheita e de prova necessária para a nossa evolução. Então, nós escolhemos o gênero de provas que precisamos passar por aqui. Então, vamos voltar na passagem de João. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando eu começo a analisar isso e perceber o que sou, por que estou aqui e para onde vou, começa a se tornar mais fácil, não começa? Por que começa a se tornar mais fácil? Porque eu já tenho uma história, e essa história não é só dessa existência, dessa realidade. Eu trago uma história. E essa história precisa o quê? Ser continuada dentro desse processo de aprendizado. E nada do que me acontece é ruim. Nada do que me acontece é ruim. Mas muitas vezes a gente olha aqui e fala que é ruim, não é? Porque a nossa leitura, qual é a leitura? Essa leitura de momento, de presente, de reencarnação, aonde o ego quer se sobrepor ao eu. O ego é a personalidade. O eu é o espírito imortal que vai dar sequência e continuidade. Então eu vou sobreviver a isso. Então eu preciso usar isso em meu próprio benefício, meu aprendizado. E se eu ainda não sei, aonde isso me leva, se eu não sei? A entender que o outro também não sabe. Porque se soubesse, não estaria aqui. Se eu estou numa escola, todos os alunos estão no mesmo nível, estamos aprendendo. Qual a diferença? É quem é professor. Professor e alunos. Então, nós estamos todos na escola, matriculados na escola da vida, na escola da reencarnação, nesse planeta chamado Terra. E viemos aqui para aprender. Se eu vim para aprender, todos aqueles que eu conheço e que não conheço, que estão habitando esse planeta, estão aqui para... Por quê? Porque não sabem. E existe um grande equívoco na nossa mente em confundir informação com saber, não é assim? A gente confunde informação com saber. Então, por ter informação, eu acredito que eu sei. E por achar que eu sei, eu também penso que o outro sabe. E aí é que começa a encrenca. E aí eu não vou ser indulgente. Porque nós temos duas situações para a gente compreender. A primeira situação, qual é? É o intelecto, a inteligência. A inteligência se desenvolve primeiro. Primeiro a inteligência. E a inteligência vai me dar
consciência do bem e do mal. Consciência daquilo que é bom para mim e daquilo que não é bom. Enquanto eu não tenho consciência do que é bom, eu sou que nem uma criança que só quer o gostoso. E o gostoso ilude e engana, não é verdade? O gostoso não é bom, ele é gostoso. Então, quando você é criança, você confunde o gostoso achando que aquilo é bom. Mas o orientador sabe que não é bom. Então, ele começa a não permitir mais até que a consciência se desenvolva. Nós somos a mesma coisa. Nós vamos compreender aquilo que é bom para o infinito e aquilo que não é bom para o infinito. E a partir daí eu começo a desenvolver em mim a indulgência, porque eu sei que eu não aprendi emocionalmente no sentimento. Eu só tenho a informação na mente, no campo do intelecto, que fazer isso é errado. Mas e no sentir? Eu ainda não aprendi, porque o sentimento, ele vem depois. O sentimento é a consciência divina me chamando para a realidade. É o desenvolvimento do amor que eu ainda não desenvolvi. Por quem? Por mim, porque aí eu vou ser realmente indulgente. Comigo e com o próximo. A origem do bem e do mal, todo esse desenvolvimento, ele está no capítulo 3 do livro A Gênese, para a gente entender isso. Onde ele fala do instinto de preservação, que o instinto de preservação é pai do egoísmo. Olha só, pai do egoísmo. E o egoísmo só se dá bem através do próprio ego, que mantém somente a vida biológica. Então a consciência de que sou um espírito começa a fazer eu desenvolver o sentimento, a trabalhar sentimento, e aí eu começo a transformação. Então é trazer do campo do intelecto, da mente, para o chamado coração, que aí começa a ter desenvolvimento. Então o coração representa sentimento. Não é assim? Coração. Mas o coração a gente sabe que ele só é uma bomba. Mas ele representa sentimento. Então trazer desse campo do intelecto para o campo do sentimento e a partir daí ação. Isso dá trabalho, não dá trabalho? Dá um trabalhão. Porque é pôr em prática aquilo que a informação eu já trabalho na mente. Perdoar é fácil? Aceitar o outro como ele é fácil? Não julgar é fácil? Percebe como a gente mesmo vai criando para nós, vamos criando para nós as situações difíceis? Na realidade não é fácil nem difícil, é só uma questão de hábito, é só uma questão de entendimento, só uma questão de compreensão. Aí sim, quando eu compreendo que eu sou o gerador, gero energia o tempo todo, e as energias que eu gero são geradas por mim e automaticamente saindo de mim são minhas e retornam para mim, eu preciso tomar consciência e começar a gerar que tipo de energia? Boa. Gerar energia boa. Isso é um consentimento da razão, que me entende as leis divinas, e a partir daí eu sou resignado, que é o consentimento do coração. Então tudo está atrelado à nossa própria necessidade. O erro faz parte. Por que faz parte o erro? Porque eu não aprendi. Se eu já fosse professor, eu não estaria onde? Na escola. E nós estamos matriculados hoje numa escola maravilhosa para educar sentimentos. Não é mais educar o intelecto. O intelecto é fácil. É fácil raciocinar. É fácil compreender.
Mas e trazer isso para esse campo do sentimento? Precisa de todo esse desenvolvimento de compreensão de algo a mais. Algo a mais, que é o sentir. Você se sente bem 24 horas por dia? Quantas horas do dia você se sente bem? Poucas. Por quê? Por que você não se sente bem o tempo todo? A resposta é simples. Porque você não se conhece e você não tem o domínio sobre quem? Sobre você. E a partir daí, como é que eu posso ser indulgente com alguém? Não sou, porque eu simplesmente vou reagir. Eu só dou aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho. Então, como eu reajo, eu só vou reagir e vou gerar coisas ruins e negativas. E aí eu passo a julgar o outro, condenar o outro, de acordo com a minha envergadura moral. Não atendendo quem? Jesus. Jesus nos dá o roteiro de felicidade. O roteiro, mas a execução é tua. Roteiro é uma coisa, executar o papel é outra. Executar. E nós estamos aqui, matriculados no teatro da vida, para executar, para começar esse processo, que é o processo do conhece-te a ti mesmo, para que eu possa aceitar os meus erros. Eu erro mesmo. Errei. Consciência de que errei. Por que errei? Por que que eu errei? Eu preciso fazer essa pergunta. Preciso analisar o porquê que eu errei. Mas não isso com peso, com remorso, com culpa, com mágoa. Simplesmente analisar. Compreendendo o passo que me fez errar. E na próxima, antes de dar o passo, eu já mudo o passo. Eu já mudo o curso, porque eu já comecei a compreender melhor as coisas. E a partir daí eu começo a ser mais assertivo. A chave para tudo isso é o exame de consciência. Exame de consciência, aquela análise diária. O que esse dia me trouxe de bom e de ruim perante a minha atitude? Porque é só um reflexo meu. Para que eu possa, a partir daí, trabalhar tudo isso dentro de mim. E por que é importante eu perdoar? Porque se eu não sou indulgente, eu jamais perdoo. Porque enquanto eu não aceito que erro, eu não perdoo, sabe a quem? A mim mesmo. O evangelista Mateus diz: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque o processo é da reencarnação. É aqui e agora, não é amanhã. Não é deixar para depois. É para resolver hoje. Nesse momento, nessa oportunidade. Então reconcilia-te com a sua consciência. Não se culpe, não se condene, não se maltrate mais. Se aceite como você é, entendendo que você é um ser ainda orgulhoso. E não tem mal nenhum nisso. Invejoso, não tem mal nenhum nisso. Egoísta, não tem mal nenhum nisso. Você já se olhou no espelho e falou assim: estou aqui hoje, sou fulano, egoísta, orgulhoso, maledicente, invejoso, ciumento. Põe para fora, se liberta. Aí a partir daí você fala: bom, já sei o que sou. Já sei. E aí eu começo a mudança. Porque não é o que eu sou, eu estou. Eu estou. O que sou na realidade, eu sou um ser perfeito. Criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Porém, a minha caminhada ainda está muito no começo, não está distante do fim, é só isso. Então eu estou no começo. Se eu estou no começo, eu tropeço, eu caio, eu me enrosco. Sem problemas. Deus não vai fazer nada em relação a isso. Não se ocupe. Ele não vai ficar chateado com você, não. Não vai se agradar porque você fez a coisa certa. Aí eu fiz uma coisa boa, aí Deus ficou feliz. Aí eu fiz uma coisa ruim, Deus ficou triste. Esse é o Deus que você criou, da sua cabeça. Que não tem nada a ver com Deus, o Criador, a causa primária de todas as coisas. Que já estabeleceu leis.
Então nós estamos aqui passando por aquilo que a gente mesmo determinou em um momento da nossa existência lá no mundo espiritual. Escolhemos para quê? Para que a gente possa aprender a se valorizar. Qual valor você tem? Falou para pensar nisso? Mas o valor que você tem é igual ao valor do outro. Nem mais, nem menos. É a medida que eu dou. É a medida. Quando eu me jogo para baixo, eu jogo o outro para baixo. Porque eu me comparo. Estou comparando. Não. Você não é igual a ninguém. Você é você. Porém, você tem o mesmo valor que todos. Nem mais, nem menos. Então não se sinta superior, não se sinta inferior. Com isso, sabe o que acaba? O orgulho. O orgulho deixa de existir. Porque se um irmão está lá na frente, ele só caminhou mais do que eu. Só isso. Ele está chegando num destino que eu ainda estou um pouco longe, mas eu também vou chegar. É uma questão de caminhar. Caminhar. E segundo a questão 920, nós podemos ser felizes o quanto comporta a nossa existência terrena. Quando? Quando eu ser indulgente com quem? Comigo. Comigo. Vou ser indulgente. E quando eu compreender que ficar magoado, ficar chateado, ficar revoltado faz mal para mim, olha a inteligência falando, você está fazendo mal para você. Ué, então por que eu estou fazendo mal para mim? Vou começar a fazer bem para mim. Como eu deixei de ser orgulhoso, porque o orgulhoso não perdoa nunca, o orgulhoso não perdoa nunca. Ele não aceita que o outro erre. Ele não aceita que o outro faça. Porque ele se julga superior. Então, como o orgulho deixa de existir, a partir desse momento que o orgulho deixou de existir, eu começo a perdoar. Porque eu compreendo que aquilo foi um ato equivocado daquele irmão naquele momento. E que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, porque a atitude é dele. A atitude é dele. Quem gerou aquela energia ruim? Foi ele. Quem gerou aquele lixo? Foi ele. Por que eu estou levando aquilo para mim? Olha só como compreender as coisas faz bem, não faz? Que maravilha que é isso! Então, a partir daí, o outro é o outro e eu sou eu. Vamos fazer um exercício? Que é difícil, hein? O Sócrates, não vamos pensar que é jogador do Corinthians, não. Sócrates, filósofo, grego, né? Quando ele foi condenado, olha só, ele ia morrer por ingestão de veneno. E ele teve que esperar um tempo, porque era uma época que não podia acontecer sacrifício, ele teve que esperar um tempo. Ele ficou ali parado. E tentaram os amigos dar um jeitinho dele fugir. Mas ele falou, mas eu não estou preso. Mas como você não está preso? Ele falou, eles prenderam meu corpo. Não a mim. Eu não sou o corpo. Eles não me prenderam. Então vamos fazer esse exercício. É duro, mas é verdadeiro. Você é você ou você é o corpo? O corpo, eu sou um espírito imortal. O corpo fica. Então se alguém me der um tapa, ele deu tapa em mim ou no corpo? Ele deu tapa no corpo e não em mim. Quem permitiu aceitar o tapa? Fui eu. A questão é minha, não é do outro. Mas como a gente faz? Vou reagir. Vou atacar. Vou devolver. Porque eu não sou indulgente. Não compreendo. Não entendo o que sou. Não dá a partir daí para eu perdoar. Porque olha a colocação. Então eu não sou, eu estou. Então você pode maltratar o corpo, mas não o ser. Você só maltrata o ser quando ele permite.
Então, ele se permite entrar no sofrimento. Eu não estou aqui dizendo que é para ficar apanhando, não é isso que eu quis dizer. É só para a gente separar uma coisa da outra. Então, agrediu o corpo, mas não me agrediu. Não me agrediu, porque eu não me permito. Eu não me permito dar poder a ninguém de me fazer infeliz. Eu não permito me dar o poder a ninguém de me fazer mal. Ele pode maltratar de novo a carne. E lembra de Jesus? Capítulo 6, versículo 62 ou 63 de João? O Espírito é vida, o Espírito vivifica. A carne só atrapalha. Porque o Espírito precisa ainda do processo da reencarnação para aprender, mas é só isso que ele precisa. A carne é só a veste. O corpo é a veste. E nós deixamos a veste. Mas ela tem um papel fundamental de nos trazer as sensações para que a gente possa perceber, interagir com o mundo físico e aprender. Somente aprender. Somente. Mais nada. Então eu preciso tirar a lição do dia a dia, para que eu possa ser melhor. Quando Evandro deu o recado, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Se eu não me instruo, eu não me amo. Não tem como. É o conhecimento que me faz trabalhar sentimento. E o maior sentimento que existe é amor. E quando eu sou indulgente para comigo e perdoo, automaticamente eu estou desenvolvendo amor. Automaticamente. Porque o amor é o maior sentimento que existe. O amor simplesmente mantém e sustenta o universo, que é o amor divino. E o amor divino nos permite errar quantas vezes forem necessárias. Olha a indulgência perfeita do Criador. Olha que indulgência maravilhosa, dando a oportunidade dos seus filhos viver as experiências que eles quiserem. Viver a experiência que você escolhe, para que você possa sorver da sua própria geração e melhorar com isso. Isso não é ruim, isso é bom. Valorize o erro. Seja leve com você mesmo. Leve. Errei. Vou procurar aprender. O outro errou. Ele também vai procurar aprender. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque terão misericórdia. O universo só te devolve. Somente te devolve aquilo que você gera. Nada mais do que isso. Justiça divina. O fundamento da reencarnação. Justiça divina. Aquilo que você semeia, você colhe. E a colheita ela é necessária para o seu aprendizado. Não é punição. Não é punição. Mas é uma oportunidade bendita de você melhorar, de você absorver o fruto dessa colheita e perceber que se ela não foi boa, no sentido de te trazer felicidade, precisa fazer de novo. Precisa plantar corretamente. Precisa semear coisas boas. E a partir daí o processo vai se dar. E não tem outra forma. É somente pela reencarnação. Abençoada a reencarnação. Abençoada e maravilhosa oportunidade que o Criador nos oferece. E a partir daí, passo a passo, dia a dia, vamos aprendendo. Vamos compreendendo a vida. E usando essa compreensão em nosso próprio benefício. Benevolência, indulgência, perdão. Isso se chama caminho para a felicidade. E o conhece-te a ti mesmo é o grande exercício nosso para que a gente possa desenvolver tudo isso.
E aí nós vamos atingir aquele mandamento maior, todo mundo lembra? Qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com toda a força e intensidade, e ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos matriculados na escola da vida para aprender a amar. Quando você aprender a amar a você mesmo, você vai conhecer a Deus e o universo, e você vai viver plenamente a indulgência e o perdão. E pela atenção, obrigado.